Oi família, eu tenho um recado de Deus para você que está em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 17 ao 24. Mas nós vamos aos poucos caminhando e vendo o que é que Deus quer falar com cada um de nós. E o versículo 17 diz assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu, na condição em que se entrava ou encontrava quando Deus o chamou. Essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve ser circuncidado. Veja só como são as coisas. A circuncisão era uma prerrogativa do povo de Israel do tempo antigo. Com aquilo, eles entendiam que eles estavam na presença de Deus, era como se fosse a marca para eles, vamos dizer assim. E hoje nós temos o que? Cristo. Veja só, a palavra aqui diz que você foi escolhido e você já vivia de uma forma. A palavra não pede que você mude da água para o vinho, como a gente fala. Ela diz que você permaneça vivendo de acordo com o dom de Deus, de acordo com as suas possibilidades. Nós não temos condições de viver assim, de uma forma que não é a nossa condição. E Deus está, e é Ele quem entende que nós não temos essa capacidade. Então, vamos mudando, mas não precisamos também nos transformar de uma forma que a gente comece a incomodar, vamos dizer. Muitas vezes a gente vê pessoas que se sentem num patamar que ele é o santo, ele incomoda. Nós temos que ter esse cuidado para não chegar a esse ponto. E o versículo 18 diz assim: se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve ser circuncidado. Quer dizer, não nesse momento, quando a gente aceita, vamos dizer, a Jesus, não importa o tempo que o outro tenha e nem o tempo que eu tenha. O que importa é que nós dois estamos na presença de Deus. E o que importa é que nós somos de um grupo e que nós temos que ter unidade em Cristo e seguir fazendo a vontade dele. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Deus não precisa, porque aí desse tipo de comportamento, porque muitas vezes torna-se vaidade. Aí fica difícil para a convivência e acontece as discórdias. Aí deixa de existir a unidade. Aquele que já tem muito tempo, glória a Deus. Mas glória a Deus pela vida daquele que está abrindo o coração e chegando, que deve ser amado, respeitado, que deve ser ensinado, não colocado, como diz no popular, de escanteio. Cada um tem o seu valor, mas ninguém é melhor do que ninguém. O versículo 19 e 20, o 19 inicia assim: não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Não, olha, veja só, o que importa é a gente obedecer a Deus. Essa questão religiosa não tem muito e nem nunca teve tanto valor. Se a gente, é claro que a gente tem que ter um comportamento, mas o nosso comportamento deve ser tanto na igreja, como na empresa, como na escola, como na nossa comunidade. Nós devemos ter um bom comportamento. Nós devemos ver as palavras que nós vamos falar. A gente tem que ter limites, porque aí, se a gente fala ou faz tudo o que quer, acaba perdendo o respeito, e isso aí é ruim. Então, nós temos que buscar mesmo obedecer ao Senhor. E o versículo 20 continua assim: cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Nós devemos continuar em uma vida que a gente possa permanecer.
Não adianta a gente também só querer viver com a Bíblia debaixo do braço, né? Aqui, e querendo ser melhor do que os outros e tudo. Aonde a gente às vezes nem pode viver. Aonde às vezes a gente chega no trabalho e tem lá uma roda de pessoas que contam piadas indecentes e a gente, para se manter ali, participa daquilo. Não. Nós temos que ter um comportamento que as pessoas, quando a gente chega, se as pessoas estiverem falando coisas que não são edificantes, elas parem de falar aquilo, porque elas já sabem que nós não vamos participar. Não porque a gente é melhor do que ninguém, e sim porque somos diferentes, e sim porque procuramos falar e viver o melhor de Deus. Aí tem a simplicidade junto com a unidade. E no versículo 21, a palavra diz assim: você era escravo quando Deus o chamou. Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. A palavra de Deus, esse momento que você diz sim para Deus, é uma oportunidade. Então, se a gente era escravo daquelas farras, daqueles tipos de vestuários que não são os melhores, não são decentes, daquelas palavras que não são as melhores, não edificam, nós temos que aproveitar a oportunidade para ser diferente. Nós não somos melhores do que ninguém, já falei isso. Somos diferentes. É bom que a gente entenda bem. Mas aí continua o versículo 21, que diz assim: mas se você pode se tornar livre, então aproveita a oportunidade. Porque servir a Deus é uma oportunidade. Há pessoas que pensam, quando aparece alguma coisa para fazer, que é um martírio, é uma obrigação. Olha, se for desse jeito, é melhor você nem fazer. Porque você não entendeu, eu não entendi o que é que Deus quer da minha vida. Deus quer que a gente seja livre. Deus quer que a gente esteja em paz e viva muito bem. Não é só nem bem, é muito bem. O versículo 22 de 1 Coríntios, capítulo 7, diz assim: pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se torne escravo de seres humanos. Veja só. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre e que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Antes, a gente poderia ser escravo das drogas, escravo dos palavrões, escravos da falta de paz, das discórdias. Hoje, nós preferimos ser escravos do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós somos escravos da paz. Nós somos escravos da união. Nós somos escravos de fazer as coisas boas, de viver as coisas boas. Por quê? Porque quando nós temos Deus, nós somos livres para fazer tudo aquilo que é bom. Quando eu tenho Deus, quando você tem Deus, nós não temos tempo de pensar naquilo que é ruim. Nós só temos condições de pensar naquilo que é bom. Porque diz que mente vazia é a oficina do diabo. E a sua mente é a casa de Deus. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E por isso, nós temos que ter um comportamento diferente. Não somos melhores do que ninguém, mas procuramos viver o melhor. Não importa a nossa condição financeira, o que importa é que nós estamos vivos e felizes, que nós temos uma família, que nós temos os amigos, que nós temos um trabalho, que nós temos um lugar para morar. Isso é o que está bom. E vamos continuar trabalhando, sonhando com o melhor para cada um de nós. O versículo 23 diz assim: Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Olha, cada um de nós, se procurar entender o plano de salvação
o que Jesus passou, o preço foi muito alto. E por que é que nós vamos nos tornar escravos das coisas humanas? Não temos essa obrigação. Agora nós temos um direito. É um direito de viver o melhor na presença de Deus. O direito é uma coisa que a regra diz que, por mais errado que o réu esteja, ele tem direito a se defender. Então, por mais errado que eu vivi durante a minha vida, quando eu trago Deus para dentro de mim, eu tenho direito de lutar para ser alguém diferente, para continuar essa vida, mas de uma forma boa, de uma forma em que as pessoas deem graças a Deus pela minha vida. Porque esse é o segredo. Nós não podemos esperar elogios. Nós temos que esperar que as pessoas dêem glória a Deus pela nossa vida. O versículo 24 traz um alerta para a gente. E diz assim: irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Por que, irmão, eu começo tão animado, fazendo as coisas? Eu começo tão animado, sendo obediente, e parece que depois as coisas vão se tornando comum, e que a gente vai desanimando, e que a gente vai parando de ir à igreja, e que a gente vai parando de fazer as coisas boas. E o versículo 24 aqui nos faz uma reclamação. Ele diz assim: irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. O que é que a palavra está dizendo aqui? Meu irmão, siga a caminhada, não pare. Continue na presença de Deus, continue fazendo as coisas boas, continue falando as palavras boas. Não queira voltar para aquele tempo tão animado que nós começamos a caminhada e agora a caminhada está se tornando comum. Eu paro de congregar, eu começo a esfriar. Não, Deus não quer isso. Ele quer que, ele diz assim, que a gente deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus nos chamou. Então, se Deus nos chamou, a nossa obrigação, eu digo assim, é continuar essa caminhada. Porque quando a gente para, já pensou se a gente começasse uma faculdade? Eu quero fazer direito. Aí quando estudasse 3 anos, não é isso. Vou fazer nutrição. Estudasse 2 anos, não é isso. Nunca nós íamos chegar em lugar nenhum. A gente tem, e se escolheu Deus, dificuldade na vida, todos nós temos. O que importa é que a gente pode até diminuir um pouco o ritmo, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Não pare, continue sonhando, continue trabalhando, continue na presença de Deus, criando os filhos, vivendo com sua esposa e querendo o melhor que a vida pode nos dar. Um abraço, Deus abençoe.